Olá pessoal, eu me chamo Roger Santos e essa é a oficina de iluminação O Desenho da Luz, projeto contemplado no edital Ocupação dos Territórios, promovido pela Secretaria Estadual da Cultura, Esporte e Lazer de Gravataí, com recursos da Lei Federal nº 14.017/2020, Lei Aldir Blanc. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho, porque todos os nossos projetos que estão sendo realizados virtualmente aqui na Rococó Produções, nós estamos vinculando aqui ao nosso canal no YouTube. Ao longo dessa oficina, eu vou tentar passar um pouco do conhecimento que eu adquiri enquanto iluminador e artista para vocês. Vou trazer alguns refletores para vocês verem as suas funcionalidades, alguns acessórios que compõem esses refletores também, mesas de luz, algumas possibilidades para processos de criação de iluminação, assim como também análise de alguns espetáculos. É bastante conteúdo, né? Então, vamos começar a oficina? Bom, então antes de tudo, eu vou começar me apresentando para vocês, né? Eu me chamo Roger Santos, sou artista multifunções, porque além de iluminador eu também sou técnico de som, sou ator, produtor, cenógrafo e professor de teatro. A minha história com o teatro começa há 16 anos atrás, lá em 2005, quando eu tinha 13 anos apenas, num projeto extra classe na escola onde eu estudava. Ali eu comecei a fazer teatro e não parei mais a partir daquele momento, né? Isso começou lá na minha cidade natal, Sapiranga, quando eu tinha 13 anos, né? E a paixão pela iluminação surgiu mais ou menos em 2015. Foi quando eu comecei a me interessar por iluminação cênica, né? Então, logo depois de 2015, 2016, eu entrei então na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu comecei a fazer licenciatura em teatro. Logo depois disso, acho que no ano seguinte, em 2017, eu consegui uma bolsa de iluminação, onde eu passei a ser assistente do Luiz Acosta, que é um iluminador bem renomado, tem mais de 40 anos de experiência, e na época ele era técnico da URGS, né? Ele cuidava do Instituto de Artes como um todo, assim. E para quem não sabe, o Departamento de Arte Dramática, o DAD, ele é parte do IA, né? Então o Acosta ele cuidava das salas que faziam parte do DAD, né? Incluindo a Corpo Santo e a Alziro e também os estúdios, e também das salas de exposições do Instituto de Artes. E aí eu, como bolsista, era assistente dele nessas funções, eu ajudava ele e assim eu fui aprendendo na prática, né, de forma bem empírica, a iluminação, mexendo com os refletores, ligando, desligando, enfim, criando mapa. E também depois disso, aí os meus colegas de curso começaram a me convidar para fazer iluminação para os trabalhos de conclusão de disciplinas, né? Que são ateliê, enfim, atuação, tem estágios. E aí eu também participava das montagens e desmontagens do TPE, né? Projeto de pesquisa e extensão. Depois de algum tempo ali de experiência com o Luiz Acosta, eu finalmente tiro então o DRT de iluminador e de técnico de som. Isso acontece ao mesmo tempo em que eu também entro para a Rococó Produções, cuidando de toda a parte de equipamentos, de sonorização e de luz dos espetáculos da Rococó Produções, assim como também na parte criativa, né, na parte artística, estética, cuidando da parte de iluminação e também colaborando em outros setores, como a cenografia, enfim, ajudando os meninos como um todo na composição dos espetáculos, né, trazendo um pouco do meu olhar artístico nos processos de montagem. Na Rococó Produções, nesse momento, nós temos 4 espetáculos. O primeiro deles é o Era Uma Vez, Contos, Lendas e Cantigas, que é um espetáculo que existe desde o surgimento da Rococó Produções, lá em 2015. Ao longo desses anos que o espetáculo existe, ele já atingiu mais de 100 mil espectadores em todo o Brasil, tendo passado por 10 estados do Brasil todo, tendo sido premiado em diversos festivais nacionais e tendo sido contemplado em vários editais aqui em Gravataí e também a nível estadual. O bichinho dança numa perna só. Bichinho dança numa perna só. Essa dança é muito antiga, é do tempo da minha avó. Essa dança é muito antiga, é do tempo da minha avó. Bichinho dança numa perna só. Bichinho dança numa perna só. Essa dança é muito antiga.
antiga é do tempo da minha avó. Essa canção é muito antiga, é do tempo da minha avó. Nosso segundo espetáculo é o espetáculo De La Mancha, o Cavaleiro Trapalhão. O De La Mancha marca a minha entrada na Rococó Produções Artísticas e Culturais. Então tem muito forte assim a minha identidade visual enquanto iluminador nesse espetáculo. O De La Mancha, o Cavaleiro Trapalhão estreou em 2019. De lá para cá, na verdade, a gente teve então o início da pandemia já em 2020, então o espetáculo não fechou nenhum ano de existência e já surgiu a pandemia. Mesmo assim, é um espetáculo que já foi contemplado em alguns editais, inclusive a sua montagem se deu por causa de um edital do Fundo Municipal de Cultura de Gravataí, e assim a gente montou o espetáculo. E esse espetáculo estreou em Guaçuí, no Espírito Santo. É um espetáculo que já tem alguns prêmios também e que está circulando bastante em festivais virtuais neste momento. Agora eu vou falar do espetáculo Baila Melancia, que é um espetáculo de teatro-dança, que tem um elenco um pouco maior, então um pouco diferente dos outros dois espetáculos, que tem um elenco mais enxuto só com o Guilherme e o Henrique. É um espetáculo, então, que mistura um pouco do tradicionalismo gaúcho com o teatro-dança. Vou cantar um romance de amor e de sangue que um dia fez chorar o pampa na história de Pedro e Maria. Morena, Pedro Campeiro, Maria Clara Morena. E para fechar, então, eu vou falar do espetáculo As Aventuras de João, a Princesa e o Tapete Voador, que é uma parceria nossa, da Rococó Produções Artísticas e Culturais, com a artista Suzy Martinez, que é uma grande diretora de Porto Alegre. Nesse espetáculo se traz muito a cultura das máscaras, né? A gente vê muito máscara e muitas cores, muito colorida. É um espetáculo direcionado mais para um público um pouco menor, né? E visa trabalhar mais a comédia dell'arte, assunto no qual a artista Suzy Martinez tem muita experiência e muito conhecimento. Essa é a história de um cancioneiro, Dona Notinha e Pedro Ligeiro, uma doncinha que faz dinheiro, uma cigana e um cavaleiro. Tinha uma ilha que era encantada, uma princesa muito mimada, filha de um rei tenebroso e honrado, pela sua filha oferece o reinado. Essa princesa, muito sortuda, las penas tantas que hoje gruda, se apaixonou por João Cancioneiro, quando encontrou o amor verdadeiro. La 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 ya la, la 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 ya la, la 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 ya la ya la ya, la 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 ya la.
O homem sempre tentou aproximar-se de sua alma adorando a luz do sol ou da lua. Ao dominar o fogo, acendendo fogueiras, deu-se início à história da iluminação artificial. Até hoje, a luz é um símbolo de espiritualidade e misticismo. O homem primitivo deixou suas marcas nas cavernas escuras com o auxílio de tochas e, através de seus rituais e lendas, a luz funcionou como elemento teatral. O fogo acompanhou a magia dos sacerdotes no início da história, dando-lhes mistério e teatralidade dramática. Portanto, a melhor forma de estudar a história da iluminação é através do teatro. A luz natural foi usada no teatro pelos gregos. Basta examinar a estrutura da dramaturgia da Grécia para perceber como o drama acompanha o caminho do sol, do leste para o oeste. As peças foram escritas em harmonia com o ritmo da luz e seus anfiteatros projetados com o mesmo objetivo. O teatro como conhecemos hoje foi criado no século XVI e XVII. A plateia, o palco, os bastidores e o proscênio foram institucionalizados junto com a cortina, o fosso dos músicos, os balcões e todas as regras básicas de iluminação teatral. Princípios inquestionáveis até o século XX. Durante 300 anos, nenhuma inovação foi considerada necessária, mesmo depois que as tochas, lamparinas a óleo e velas foram trocadas pelo gás e depois pela eletricidade. Os teatros renascentistas, assim como os da Idade Média, eram construídos para serem desmontados. O teatro era itinerante e raramente encontrava uma casa de espetáculos fixa. Os objetos usados para criar iluminação dramática foram desde pedaços de madeira encharcados com piche para manter a chama acesa por mais tempo, até tochas. As tochas foram usadas como iluminação de rua e nos primeiros candelabros. Na Idade Média, eram colocados de fora dos castelos e as velas dentro dos castelos. Não há provas de que houvesse iluminação na época de Shakespeare. No entanto, há indicações em seu texto sobre tochas. Por exemplo, Romeu pede uma tocha. Se foi realmente acesa ou se era apenas simbólica é um mistério. Bem, antes de Shakespeare, as velas haviam causado problemas sérios de asfixia e mau cheiro. Segundo um manual da Renascença escrito por Sabatini, as velas devem ser acesas de modo prático e seguro para não causar desordens e acidentes, além de atrasos no espetáculo. Um dos métodos de iluminar a plateia, por exemplo, era usar uma espécie de trança com pavio de vela num fio de metal, molhado com óleo de carvão. Esse fio passava pelo topo de todas as velas dos castiçais. Técnicos experientes acendiam o fio e as velas eram acesas. Sabatini, no entanto, não acreditava muito nesse método, porque ou a chama se apagava antes de acender todas as velas, ou pior ainda, pedaços de vela quente caíam na plateia. Na sua opinião, o melhor era molhar o pavio de cada vela com óleo de carvão e depois mandar alguém acender vela por vela com o auxílio de 2 longas varas, uma para acender as velas e a outra com uma esponja com água para o caso de alguma vela pingar. Assim, o público teria que esperar mais tempo para o espetáculo começar, mas não se queimaria. Outro modo seria descer todos os candelabros, acendê-los e depois subir tudo de novo. Os problemas com a iluminação do palco eram menores. Bastava uma boa quantidade de lamparinas a óleo colocadas nos bastidores e tochas espalhadas pelo palco, fixas no chão com gesso. Sabatini termina com uma observação excepcional para o seu tempo. Apesar de se ver melhor o guarda-roupas dos artistas usando luzes brilhantes colocadas diante do palco em uma posição baixa, o rosto dos atores ficam pálidos e parecem estar com febre. Os princípios básicos de iluminação cênica foram criados por ele e sua insistência em que se deve começar pela iluminação e não pelo cenário marcou a história do teatro durante mais de 300 anos. Sebastiano Ceslio, pintor, antes de se tornar arquiteto, foi um dos iluminadores preocupados com a cor. Ele criou o rubi, misturando vinho tinto e rosé, e o topázio, com vinhos brancos e água filtrada. O vinho era colocado em conteúdos de vidro em cima de tábuas próximas às lamparinas. A iluminação a gás. A iluminação a gás foi usada pela primeira vez pelo iluminador Wintzler, num espetáculo em Lyceum Theatre, em Londres. Nos Estados Unidos, o primeiro teatro todo iluminado a gás foi o Chestnut Street Opera House, na Filadélfia.
Mas o gás era tão caro que não foi colocado em uso até 1850. A invenção da copa de Elsbach trouxe novas possibilidades ao teatro. Agora era possível controlar a luz de um lugar central. Nasceu assim a mesa de luz, chamada na época de mesa de gás, usada no Lyceum Theatre de Londres e no Boston Theatre nos Estados Unidos. Uma chave geral era o que controlava toda a planta do sistema de gás. Henry Irving, um dos maiores atores empresários da era do gás, brincou com a iluminação com criatividade. Usou luzes individuais para iluminar objetos e fez experiências com a cor usando seda e telas colocadas diante de luzes fortes. Quando surgiu a ribalta a gás, ele a utilizou para acompanhar os spots. O realismo romântico era parte da iluminação de Irving. Lady Macbeth, com cabelos vermelhos esvoaçantes, eram iluminados por tochas. E Nero atravessou o palco montando um cavalo enquanto as casas e templos de Roma queimavam com chamas fortes e altas. Tudo nessa época se tornava em melodrama com ação irrealista. Acreditava-se que os atores principais representavam no proscênio, enquanto o fundo do palco era utilizado apenas para o cenário. A grande descoberta da época foram as luzes de ribalta. Obtinha-se um efeito de luz branca e brilhante e era operada ao lado do palco apenas para dar destaque aos atores principais. No entanto, poderia ser perigoso. Ribaltas a gás muitas vezes queimavam os atores, especialmente as bailarinas com suas roupas esvoaçantes. Apesar desse perigo, a luz a gás era bela e durou, pelo menos nas ruas de Paris, até o fim da Segunda Guerra Mundial. Chega a eletricidade. Em 1872, um grupo de donos de teatro resolveu elaborar um relatório recomendando todos os teatros a usarem eletricidade. A princípio, o técnico em eletricidade era considerado um mágico. Ele poderia realizar qualquer efeito e cada vez mais eles se tornavam mais ousados. Os palcos foram elevados e rebaixados enquanto as luzes subiam e desciam. Nada de vinho ou sedas para se obter cores. As lâmpadas eram pintadas na cor desejada ou utilizavam-se gelatinas. Peraí. Antes da gente continuar a história da iluminação, a gente precisa falar sobre a invenção da lâmpada incandescente, não é mesmo? A lâmpada incandescente foi inventada por um cientista muito famoso que todo mundo conhece, chamado Thomas Edison. Ele é norte-americano e ele nasceu em 1847. Então imagina só, essa lâmpada aqui é muito antiga já. E o que acontece é que para descobrir essa lâmpada foram feitas mais de 1000 tentativas até se chegar a esse produto. O que aconteceu foi que o Thomas Edison, com a ajuda de outros cientistas, apesar dele levar o nome de ser o grande inventor porque ele patenteou essa invenção, ele precisava achar qual era o filamento que, passando energia elétrica aqui dentro, não queimasse. Então ele testou mais de 6.000 materiais e fez mais de 1.200 tentativas, mais de 1.200 testes, até chegar em um produto que desse certo, em um material que desse certo. O que aconteceu foi que para fazer o filamento que passa lá por dentro da lâmpada, e que de forma que não queimasse, ele usou linha de costura de algodão carbonizada, fazendo o filamento então, e ele conseguiu manter essa lâmpada acesa por 48 horas. E isso acabou sendo um sucesso, então ele patenteou essa ideia e depois ele começou a vender essa lâmpada elétrica. Como vocês podem ver, eu tenho aqui na minha mão essa lâmpada pequenininha, ó, isso aqui na verdade eu peguei da minha geladeira. Porque na minha casa, por exemplo, não tem, e o que acontece é que no Brasil, desde 2014, não se pode mais fabricar lâmpadas de 100 e 150 watts que sejam incandescentes, devido ao alto consumo, enfim. Hoje em dia se pensa muito nessa questão ecológica, inclusive logo mais eu vou falar a respeito do LED e vocês vão entender que todas as invenções feitas de um tempo para cá são pensadas muito no cunho ecológico e foi aí que o LED entrou. Essa daqui é uma lâmpada incandescente. Lá dentro dela tem um filamento. Esse filamento, o que acontece, e também é um processo semelhante ao da resistência do chuveiro. O que faz a resistência do chuveiro esquentar a água e também gera um grande consumo de energia, né? E o que acontece é que a energia elétrica vem e ela faz isso aqui e corre por todo o filamento até chegar, né, no outro ponto, que são 2 ferros. Então ela sai, passa pelo filamento e chega no outro ponto. Nesse caminho que ela faz até o outro filamento é quando ela faz esse movimento. Esse movimento gera calor e faz o filamento incandescer.
e isso gera luz. Por isso que essa lâmpada, ela gera essa luz através desse incandescimento. E quando a gente, talvez vocês lembrem de algum momento na vida de vocês que vocês foram tentar manusear uma lâmpada que ela ficou algum tempo ligada, vocês se queimaram. Então ela gera muito calor, né? Diferente dos LEDs, por exemplo. 46 anos depois da comercialização, então, da lâmpada incandescente, que gerava um grande consumo de energia, o Nikola Tesla, ele inventou a lâmpada fluorescente. Então imagina só, essa lâmpada também é bem antiga, apesar de aqui no Brasil a gente usar ela nas nossas casas há uns 10, no máximo 20 anos. Na verdade, ela surgiu há muito tempo atrás e veio com esse intuito de ser uma lâmpada mais econômica do que a lâmpada incandescente, né? E não parou por aí, né? Então, depois da invenção da lâmpada fluorescente, em 1958, surgiu então essa lâmpada aqui, que é a lâmpada halógena. Ela é halógena porque ela tem um filamento de tungstênio envolto por um gás halógeno. Isso é o que mantém ela acesa. Apesar de a gente usar há pouco tempo nas nossas casas a lâmpada LED, ela foi inventada em 1989. Então ela não é tão recente assim. Um realismo mais sóbrio invadiu a iluminação teatral nas montagens das peças de Ibsen, Strindberg, entre outros. Produtores como David Belasco conceberam o realismo imaginando cenários de iluminação ultra-realistas. Salvo essas exceções, a iluminação elétrica a princípio não trouxe inovações criativas. Nas comédias, a iluminação era clara, nos dramas, sem vida. O dia era amarelo, a noite azul. Os efeitos empregados eram bem simples: incêndios, tempestades e nuvens. Em geral, antes da década de 30 não se dava muita importância à iluminação. O cenógrafo era obrigado a conceber, executar e ainda criar a luz de um espetáculo. Na Europa, no entanto, pelo menos 2 homens se preocupavam em compreender o papel da iluminação cênica: Adolf Appia e Gordon Craig. Fizeram experiências para descobrir a dimensão dos objetos e desenvolveram cenários que possibilitavam efeitos repletos de dimensão. Utilizaram a luz como elemento unificador de formas, criando composições parecidas com fotografias. Mais tarde, nos Estados Unidos, Robert Edmond Jones, do Theatre Guild, acreditou que um tratamento visual poderia criar a atmosfera de uma peça. Por muito tempo, Jones foi um profeta sem discípulos na Broadway, apesar do teatro universitário e de vanguarda concordarem com suas ideias. Quando a crise atingiu a economia americana e, por consequência, o teatro comercial, abriu-se um espaço para ideias novas. Fazia-se qualquer coisa para chamar a atenção do público. Além disso, não havia dinheiro para grandes cenários realistas. Tornou-se necessário o uso de luz como geradora de clima e ambiente. Surgiram grupos experimentais com ideias revolucionárias. A partir desse momento, a iluminação cênica foi considerada arte e ofício, e compreendeu-se sua contribuição ao espetáculo. Com o surgimento da eletricidade, e depois de toda essa pesquisa, muitos equipamentos começaram a ser criados, muitas mesas de luz, muitos refletores, muitos formatos de lâmpadas que proporcionavam climas e proporções diferentes ao palco, aos objetos e aos atores. A invenção mais recente da iluminação é o LED, que há poucos anos foi criado e que proporciona novas dimensões e perspectivas sobre a iluminação cênica. Então, a gente agora vai falar um pouquinho do LED, né? LED, que significa Light Emit Diode, que seria luz emitida de diodo ou diodo emissor de luz, né? Então,
a gente já entende que é um diodo que emite luz quando a corrente elétrica passa por ele. Isso gera muita economia, né? Essa lâmpada, o Nick Holaniak, que é quem é atribuída a invenção dessa lâmpada, chama de lâmpada do futuro, né? Porque ela gera uma grande economia, ela não aquece demais como a lâmpada incandescente, ela tem um consumo de 75% menos que as lâmpadas incandescentes, halógenas, enfim. A temperatura de cor dela é muito semelhante à luz do dia, o que gera um menos esforço das vistas, né, para olhar para essa luz. Mas o que acontece é que, na verdade, apesar do Nick Holaniak ser o cara da General Electric, que é o cara quem recebe, né, o reconhecimento pela invenção dessa lâmpada, os primeiros registros de estudos dessa lâmpada são de 1907. E depois de 1907 ainda teve outros cientistas que também documentaram algumas coisas a respeito do estudo da corrente elétrica no diodo emitindo luz, né? Aqui eu trouxe para vocês essa aqui é uma lâmpada T8, ela está sendo muito usada hoje em dia, né? Inclusive tem uma que está acesa aqui comigo e se usa muito para fotografia hoje em dia, lâmpadas coloridas desse tipo. Essa daqui é uma lâmpada que eu acabei quebrando, né? Mas foi bom porque daí agora eu posso mostrar para vocês como é que ela é por dentro, né? Ela é tipo aquelas lâmpadas fluorescentes que tinha antigamente, né? Só que eu não sei se vocês já chegaram a fazer isso. Quando eu era criança eu fiz, mas isso não é certo, né? Porque aquilo ali tem um gás químico dentro. Eu quebrei uma lâmpada fluorescente porque eu queria saber o que tinha dentro. E ela tem um pozinho, né? Ela tem um material químico ali que agride o meio ambiente. E aí, então, por isso que o LED é chamado de lâmpada do futuro, porque além de gerar toda essa economia, tem toda essa preocupação ecológica, né, com o meio ambiente. Ela é melhor e mais econômica do que a lâmpada fluorescente, né? Então, é bem possível que no futuro as lâmpadas fluorescentes também caiam em desuso e a gente fique só com o LED. Gera uma economia muito maior e agride muito menos o ambiente. Como vocês podem ver, ó, tem uns quadradinhos, e esses quadradinhos são o que, quando eu conecto aqui nessa ponta, ele brilha. Inclusive, quando uma lâmpada fluorescente é muito frágil, quando a gente quebra, nunca mais se acende, né? Ela se despedaça. Agora vejam isso. O LED continua funcionando porque isso aqui, né, o que tem na volta dessa tubular é um vidro também, tá? É um vidro. Eu achei que era plástico, quando ela caiu da minha mão, ela espatifou. E aí ela tem esses diodos, então, né, esse LED que emite essa luz que é azul, tá? Eu não sei acho que a minha câmera aqui tá corrigindo essa luz, ela tá puxando mais para branco, um pouco para verde, mas ela é azul, isso aqui é azul. E, enfim, tem de várias cores, se usa muito para fotografia hoje em dia. Esse material que é passado aqui em volta, é interessante falar um pouco sobre isso, porque é o que torna essa lâmpada, né, uma lâmpada interessante para o vídeo. Como vocês podem ver, ela fica mais suave, né, por isso que ela é tão interessante para foto, do que um refletor LED, né? Um refletor LED de teatro, por exemplo, ele emite uma luz muito dura. E o que acontece aqui é que tem esse material que deixa a luz difusa, então, né? Que é essa tubular que passa na volta do LED aqui, que não tem no refletor LED. O LED tem essa vantagem também de ser menos frágil, né? Como eu falei, ele acende, ele continua funcionando aqui na minha mão, mesmo estando quebrado. E isso não acontece com nenhuma outra lâmpada. Se ela cair, ela é muito frágil, né? Se ela cair em qualquer lugar, ela vai espatifar e adeus lâmpada. Então o LED tem mais essa vantagem de não ser tão frágil quanto as outras lâmpadas, né? Além disso, o fato de o LED ser bem pequenininho, ele cabe em qualquer dispositivo, né? Isso permite se usar muito mais do que as outras lâmpadas. A gente vê em lanternas que são bem pequenas, né? A gente vê em muitas coisas, em televisões, né? O LED está em tudo hoje em dia. Mas como a gente pode ver, apesar de o LED ter um uso muito recente em todo esse material tecnológico, ele é uma invenção já bem antiga que demorou para se popularizar, né? Foi isso que aconteceu. Como vocês sabem, hoje em dia, nos momentos atuais, vocês já ouviram sobre a história da iluminação e sabem que hoje nós trabalhamos com a energia elétrica. E a energia elétrica é muito perigoso, gente. É bem perigoso mesmo. Principalmente na iluminação cênica, nós usamos refletores que têm lâmpadas que puxam muita energia elétrica e que aquecem muito. Então não há só o risco de choque, mas também o risco de queimaduras. Então, para isso, eu convido uma pessoa que me ensinou muito sobre isso, sobre o quanto é importante a gente sempre estar seguro, que é o Luiz Acosta. Eu vou deixar então vocês ouvirem um pouco, né, da experiência do Luiz Acosta enquanto iluminador
referente à segurança que é preciso tomar com a iluminação. Meu nome é Luiz Acosta, eu sou iluminador, cenotécnico, trabalho com teatro há 46 anos e eu vou falar um pouquinho sobre segurança, basicamente sobre a NR10 e NR35. NR10 é a normatização que se tem que ter para trabalhar com eletricidade em palcos e estruturas cênicas. NR35 é a NR para se ter acesso a mais de 2 metros de escalada, ou seja, de subir escada, subir em andaime, subir em altura, a mais de 2 metros tem que se ter essa NR35. Isso é fundamental para quem trabalha na arte cênica, porque a gente está constantemente em contato com esses perigos, a eletricidade e a altura. Na minha trajetória, eu fiz algumas oficinas onde falei sobre iluminação, mas sempre embuto alguma coisa sobre segurança, porque eu acho fundamental. Então, quando se vai trabalhar com eletricidade, é importante que se saiba a potência, a quantidade de eletricidade que se vai usar, a quantidade de carga que se vai usar. Porque é muito comum que se instale um equipamento adicional em uma locação, um teatro ou mesmo uma sala de espetáculo alternativa, onde se tem que trazer mais equipamentos adicionais, e isso causa uma sobrecarga de tensão. Se a gente não tiver cuidado, a gente pode derrubar uma chave disjuntora, que é a chave que protege o sistema elétrico da sala. Então, o que acontece? Existem 2 leis importantes para o trabalho elétrico. É a lei de Ohm e a lei de Kirchhoff. Vocês podem pesquisar, o nosso tempo é curto, não vou falar a respeito disso, vocês podem pesquisar na internet. Lei de Ohm e lei de Kirchhoff. Essas 2 leis são fundamentais para o trabalho elétrico, em teatro, em qualquer circunstância, mas principalmente estamos falando aqui de teatro, da arte cênica, então eu acho que isso é bastante importante. Normalmente, quando se vai trabalhar, se estabelece a relação dos equipamentos que se vai usar. Normalmente os equipamentos são de 1000 watts. Uma lâmpada de 1000 watts, ela tem 5 amperes em 220, se for trabalhar na tensão de 220. Na tensão de 110, ela dobra, ou seja, aí vai para quase 10 amperes. É 4 e pouquinho, 9 e um pouquinho, quase 10 e quase 5. Então é importante se saber, antes de começar o trabalho, qual é a disjuntora que está comandando todo o sistema, porque a gente pode ligar um sistema adicional e, como eu falei, derrubar essa disjuntora. Sempre se tem uma margem de segurança para o caso de haver um surto, algum curto, alguma coisa assim que vai derrubar a chave. Então, a gente tem que ter uma margem de segurança, não se tiver à disposição 50 amperes, usar 40, não estourar a capacidade da chave, para não ter também sobreaquecimento e tal, e sempre pode acontecer. O superaquecimento é um subproduto da eletricidade. Toda vez que se sobrecarrega um sistema elétrico, o aquecimento é uma decorrência, é uma energia degradada. Um trabalho, às vezes, continuado de mais de 2 horas, 3 horas, de um equipamento ligado constantemente, todo o equipamento ligado, vai demandar necessariamente uma verificação do sistema. Cabos, conexões, alimentação. Por quê? Porque nesse tempo de trabalho pode acontecer que a gente tenha um sobreaquecimento de alguns cabos e alguns fios que podem estar mal acondicionados ou mal enrolados e a gente não se dá conta e isso provocar também uma queda da disjuntora, da chave que comanda tudo. Quando se vai trabalhar com um cabo, se colocar um cabo adicional, por exemplo, numa instalação elétrica, nunca se deve deixar o cabo enrolado no zero, como se fosse um zerinho, alça sobre alça. Isso provoca uma indução eletromagnética e pode acontecer também um superaquecimento. Se você tiver que guardar um cabo muito grande, num espaço muito pequeno, não se faça isso, não se faça um 0 com o cabo, se faça um 8 com o cabo. Então ele vai e volta, faz um 8. Esse 8 elimina quase que completamente a indução, né? Porque uma perna, uma cabeça vai anular a outra. Então é importante que se tiver que usar um cabo, principalmente cabo de alimentação, cabo de força, um cabo que vai alimentar o sistema todo, esse cabo, o ideal é que ele fique esticado, completamente esticado. Mas se não der, então, enrolado em 8, que é uma forma de eliminar então essa indução. Uma outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado no teatro é com a acessibilidade ao sistema. Em quase todos os teatros se tem que usar escada para afinar a luz, para montar a luz. São poucas as casas que as varas descem até a altura do profissional para que se possa fazer essa montagem no chão. Então, quando se precisar usar a escada,
há que ter muitos cuidados com essa escada. Essa escada, preferencialmente, deve ser uma escada de abrir, necessariamente vai ter que ser uma escada de abrir. Algumas pessoas encostam a escada na vara, isso é impossível, não se faz, isso é muito perigoso. Então se usa uma escada de abrir. Escada para trabalho em elétrico não pode ser escada de alumínio, embora a maioria dos espaços a escada seja de alumínio. A escada para trabalho elétrico tem que ser uma escada de fibra de vidro. Aquelas escadas vermelhas, ou laranja, ou âmbar. Então, ao trabalhar com a escada, então, todo cuidado é pouco. A escada é Primeiro, tem que se ter uma NR 35, para subir uma escada acima de 2 metros. Tendo esse NR, no curso que se faz para essa NR, eles vão dar uma série de instruções e informações a respeito de como usar o equipamento, como usar com segurança o equipamento que se vai trabalhar. A escada é uma colega de trabalho muito importante, muito eficiente, muito constante no trabalho da iluminação. Ao subir numa escada, é necessário que se suba também com critério, com cuidado. A escada se sobe um degrau depois do outro, as duas mãos agarradas nas laterais, acompanhando o movimento da subida. Quando se chega na altura desejada, se sobe um degrau a mais e se bota a perna para dentro, passa e segura no degrau de baixo e desce com a outra perna um degrau. Ela vai ficar praticamente sentado, ou seja, a perna direita, no caso da pessoa destra, vai ficar mais ou menos em ângulo de 90 graus com a escada, o pé vai ficar travado por dentro no outro degrau de baixo e o pé esquerdo vai ficar um degrau abaixo, sendo a base da subida. Essa é a posição ideal para se trabalhar numa escada, principalmente porque ela vai te liberar as mãos, vai ficar com as mãos com possibilidade de trabalhar com as duas mãos. Não se usa cinto de segurança em escada. Se tu estás de cinto de segurança e vai subir a escada, sobe a escada, não clampa o cinto na escada, ao chegar na vara, clampa na vara e deixa a escada livre, porque se houver um acidente, alguém bater na escada ou a escada cair, se tu estiver amarrado na escada, tu vai te acidentar mais gravemente, porque a escada vai estar amarrada em ti. Então tu vai ficar clampado na vara, se a escada cair, tu vai ficar pendurado na vara. Importante essa coisa de cinto. Todo cinto que se usa para esse tipo de trabalho, ele tem que ter trava-queda. O que é um trava-queda? Trava-queda é um mecanismo que tem dentro do cinto, na corda do cinto, que ele está enrolado e amarrado com plástico. Então se acontecer de tu cair, tu não tem aquele baque completo do cabo que estira e estanca de uma hora para outra. Ele vai dar um primeiro baque, vai arrebentar o plástico, isso vai amortecer um pouquinho da tua queda, vai roubar um pouquinho da energia da queda, e assim, a cada desdobramento que ele vai fazer ao se desdobrar, essa parte que está enrolada dentro desse plástico, vai acontecer de eliminar uma parte da energia da queda. Quando o cabo estiver completamente esticado, esse estirão vai ser muito menor do que se ele não tivesse esse trava-queda. Você vai ter 3 ou 4 laçaços antes do stop final do cabo. Isso vai fazer com que a queda seja paulatina, não seja de uma vez só, e isso faz com que tu te machuque menos. Ou seja, os danos que a queda pode te causar vão ser bem menores. Isso em si falando de escada. No caso de se trabalhar com estrutura de alumínio, aquelas estruturas P30, que se usa para fazer montagens, estruturas adicionais, frequentemente o profissional vai subir nessa estrutura e vai trabalhar na estrutura. Nesse caso, a pessoa necessariamente vai estar de cinto, com cadeirinha, e vai clampar na estrutura. Tu vai ter que trabalhar sempre clampado na estrutura. Não, mas tem que caminhar. Sim, caminha 2 passos, muda o clamp, caminha mais 2 passos, muda o clamp. Não se caminha direto em estrutura nenhuma. Estando em altura, se caminha de 2 em 2 passos para mudar o clamp. Sempre. Uma questão de segurança, estamos lidando com a vida da pessoa. É necessário que se siga essa instrução. É importante, ao se trabalhar num canteiro de obra ou numa sala de montagem, ou numa sala de espetáculo, num palco, que não se trabalhe sozinho, principalmente se a pessoa vai trabalhar ou com eletricidade ou com escada. O trabalho elétrico e o trabalho de escada necessita sempre de um socorrista, que é o colega. Um vai ser o socorrista do outro. Então, sempre que um estiver numa situação de risco, o outro tem que estar numa situação de segurança para proporcionar o atendimento ao colega se vier a acontecer um acidente. Isso é de fundamental importância. Isso consta em todas as normatizações, que o socorrista é uma figura que tem que estar presente no trabalho.
seja ele elétrico ou em altura. Um socorrista, uma pessoa que possa prestar socorro ao acidentado em caso de acidente. Imagina você se acidentar numa escada e não ter ninguém para lhe prestar um socorro imediato, ou seja, ou presto no momento que está acontecendo aquele acidente. Então, necessariamente, 2 ou mais pessoas trabalhando numa montagem. EPI fundamental, embora o EPI seja um pouco desconfortável, principalmente para quem está trabalhando com iluminação. Para afinar uma luz de EPI é muito chato, mas é fundamental. Capacete, luva, cinto de segurança, cadeirinha, são equipamentos fundamentais. Hoje em dia, em alguns locais, algumas locações, em alguns teatros e tal, e até em centros culturais, onde se preza muito pela segurança, não se trabalha sem EPI. Não deixa uma pessoa subir numa escada se não estiver completamente paramentada com o EPI. Então é importante ter seu EPI próprio. EPI é uma coisa pessoal, não se terceiriza EPI. Não, o EPI não pode ser usado, o EPI tem que ser novo. Alguns elementos do EPI são perecíveis. Existe um número no EPI que pode ser conferido pela internet nos institutos de normatização, que diz se aquele EPI ainda está válido. Então, se você compra um capacete, principalmente cintos de segurança, eles têm uma data, eles têm um prazo de validade e tem um número. Então, ao comprar o equipamento, você consulta esse número na internet e vê se esse número ainda está valendo. Ele tem um período de validade. Então, é importante que, ao receber o equipamento, ao receber o EPI do seu contratante, da pessoa que é responsável pelo trabalho, fazer a checagem do número do EPI para ver se ele ainda é válido. E usar o EPI, não se deve trabalhar sem EPI. As luvas são as coisas mais desagradáveis do EPI, mas existem luvas mais e menos desconfortáveis. É bom que se tenha uma luva mais leve para trabalhar, principalmente para afinar. Quando se sobe numa escada, por exemplo, é comum para o afinador, para o iluminador, que vai subir numa escada para afinar uma luz. Por exemplo, se vai afinar uma elipsoidal, é necessário que ele suba com uma chave para apertar e afrouxar os diversos comandos do equipamento, que tem muitos comandos, tem muitos ajustes, muitas peças móveis que têm que ser ajustadas com chave. Essa chave, necessariamente, ela tem que estar amarrada ao corpo do técnico, porque se uma chave cair lá de cima de uma escada, pode machucar seriamente uma pessoa que possa estar embaixo, ou mesmo perder o equipamento, né? É um prejuízo desnecessário. Isso é uma dica importante. Às vezes isso gera uma certa atrito, uma certa diferença entre o iluminador e o diretor e o ensaiador, porque o espaço teatral, o espaço cênico, é um espaço muito disputado e frequentemente é caro. A gente tem muito pouco tempo para trabalhar. Então há que necessariamente que ao se fazer as primeiras reuniões de produção, o iluminador e o técnico de luz deixem claro que é necessário um tempo para a luz, tanto para a afinação quanto para a montagem, principalmente no período de montagem, onde o equipamento vai circular a escada no palco, onde vai circular uma pessoa subida na escada com equipamentos, com chaves, com coisas que podem provocar acidente. E nesse momento é importante que se esteja sozinho, só a equipe técnica que está fazendo aquele trabalho, para evitar a confusão das falas. Um fala uma coisa, outro fala outra. Nesse momento quem tem que estar falando é quem está trabalhando, e só. Então é importante que, ao fazer uma montagem de luz, o espaço esteja destinado à montagem de luz e mais nada. Outro dia se faz outra coisa. Se é necessário que aquele horário seja destinado ao ensaio, muito bem. Então o iluminador para um pouquinho, faz o ensaio, volta o iluminador. Uma outra coisa importante a se notar é o seguinte: os refletores de tungstênio, os refletores de lâmpada de filamento, todos eles aquecem muito, principalmente normalmente o refletor tem uma potência de 1000 watts. 1000 watts dentro de uma carcaça de metal aquece horrores. O ferro fica a 70, 80, até mais de 100 graus de temperatura, o que nos obriga a trabalhar de luva. E o refletor geralmente tem uma lente na frente. Pode acontecer, isso é uma outra coisa que por isso é importante não ter ninguém no palco, às vezes a lente quebra, pode acontecer. A gente diz que um stage, uma cena, um espaço cênico, é um espaço de risco sob controle.
Por quê? Porque tudo que se usa ali é risco. A tensão é elevada, coisas penduradas, escadas circulando, eletricidade. Ou seja, é um lugar de risco controlado. Por isso, a gente tem que ter todos os cuidados possíveis, porque o risco existe, é concreto, é real. Então, o palco não é lugar de criança, em primeiro lugar. Se tiver uma criança brincando, vai subir, não. O palco não é lugar de criança. E nem de pessoas que não têm habilitação para o trabalho. O palco é o lugar do ator, do técnico e do diretor. E das pessoas que estão trabalhando. O público não é bem-vindo no palco. Eu costumo dizer, eu brigo muito com os meus colegas, porque eu gosto muito de, depois do espetáculo, o público sobe todo ao palco. Não é uma boa prática. No palco, acabou de terminar o espetáculo, tem refletores no chão, frequentemente refletores no chão, que estão quentes, muito quentes. Então, a pessoa encostar uma perna, encostar um perno no refletor, pode se queimar, pode dar um chute no refletor, queimar uma lâmpada quente, ela está com um filamento extremamente sensível, qualquer toque pode queimar o filamento. Ou seja, um prejuízo, vai ter ali, o cara vem me cumprimentar e tem um prejuízo de 2 refletores. Ou seja, todas essas coisas têm que ser consideradas. O palco é uma coisa, a plateia é outra. Cada coisa no seu lugar. Evidentemente que existem espetáculos que misturam isso conceitualmente. E é outra coisa, porque aí há toda uma preocupação em se preparar o espaço para que isso aconteça, para misturar o público com os atores ou com os técnicos. Isso é possível, isso existe, mas tem que haver uma preparação antes, tenham cuidado para que isso se dê de maneira segura. Essa profissão é uma profissão muito interessante. Ela pode parecer até glamurosa, porque ela lida com os holofotes, os famosos holofotes. Mas não é, pode crer que não é. Ela é muito trabalhosa, muito difícil, mas é muito gratificante. Dá muito prazer porque ela te proporciona um aplauso. São poucas as profissões em que depois de tu terminar a tua labuta, as pessoas aplaudem o que tu faz. É um privilégio isso, é um privilégio. Ser ator ou trabalhar com o público, ou trabalhar com um espetáculo, é muito gratificante. Uma das coisas é essa. Tu é aplaudido, ou seja, tu é acarinhado, tu é elogiado, às vezes até, ao terminar o teu trabalho. Isso é raro, né? Então, quem quiser vir para cá, venha, será bem-vindo. A iluminação é uma profissão apaixonante, mas é trabalhosa, como tudo. Tu pode ganhar um bom dinheiro, pode não ganhar nada, vai depender da tua capacidade de te vender. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma profissão digna, de respeito, e cada vez mais é uma profissão que recebe o pessoal que está se formando, o pessoal que está saindo das universidades. Eu acabei de sair de uma experiência com o Departamento de Arte Dramática e fiquei 6 anos trabalhando lá como técnico. Consegui trazer para a profissão pelo contato, pela conversa, pelas oficinas, consegui trazer para a profissão várias pessoas, inclusive a pessoa que está aqui gravando esse vídeo comigo. Então, muito obrigado, espero que tenham gostado e venham ser iluminadores. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bastante coisa, né? Então é bom dar um tempo para a cabeça absorver todas essas informações. Lembrando que amanhã tem mais, hein? Aqui no canal da Rococó Produções. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os nossos projetos. Até amanhã!